Fechando a aula de construção do socialismo soviético, né? Agora a gente vai ver o stalinismo. Mas antes eu queria mostrar essa imagem aqui para vocês, né? Do Lenin. O Lenin que, ao morrer, ele vai ser mumificado. E o Lenin é mantido por muito tempo, até hoje, né? Ele é mantido, né, num museu russo e é uma figura emblemática, o Lenin, né? Ele foi o líder da Revolução Russa, ele que foi o primeiro, né, grande líder da União Soviética. Ele é o cara, né? Para algumas pessoas, é claro. Tem que o ame, tem que o odeie. Muitos opositores reclamaram do Lenin de suas práticas autoritárias, reclamaram do Lenin em relação à guerra civil, não era para ter guerra civil, e o Lenin se justificava dessa maneira. Quem teme os lobos não vai à floresta. Né? O que ele queria dizer com isso? Se você teme uma guerra, você não pode tentar, né, colocar o socialismo em pauta. Né? O socialismo ele só vai ser conseguido, né, se a gente tiver guerra. Esse era o argumento. Né? Então tem gente que vai adorar o Lenin, tem gente que vai odiar, né? Tem gente que vai relevar algumas coisas erradas que ele fez, tem gente que não vai relevar nada. E é esta a situação. Né? Quem é seu sucessor, e a gente já sabe, né, é o grande, né, seja isso bom ou ruim, o grande Stalin, né? O Stalin é o sucessor direto de Lenin, né? Ele que venceu a batalha contra o Trotsky, né? A gente vai ter uma ditadura de Joseph Stalin de 1928 a 1953, beleza? O Stalin, ele era uma pessoa muito, mas muito amada por muita gente, tá? Muita gente adorava o Stalin. O Stalin, ele é o mito. O Stalin é o cara. O Stalin é o grande governante. A gente vai ter uma propaganda do Stalin. Vai ter estátuas sendo construídas, tipo essa aqui que vocês estão vendo. Estátuas sendo construídas por Stalin. Todo mundo falando bem do Stalin, né? Mandando coisa pro correio pra galera, falando bem do Stalin. Propaganda do Stalin, né? A Deus dará. E, ao mesmo tempo, uma propaganda de culto ao líder. Temos que tratar o Stalin como líder supremo, né, da União Soviética. Beleza? E o Stalin vai ser muito amado por muita gente, tá? Inclusive, o Stalin, ele era um cara muito do povo, assim, ele era um cara da bonança. Ele ia pro bar, né, e daí ele distribuía vodka pra galera. Ah, toma aí uma vodka, vem cá tomar vodka comigo, né? Então ele era um cara que tentava chamar essas multidões para adorarem a ele. Uma coisa que o Stalin fazia de errado é que ele não gostava de oposição nenhuma, né? Então, ele manda matar o Trotsky, ele manda matar a velha guarda bolchevique, ele era um cara que não tolerava qualquer tipo de oposição. Se você não gosta do Stalin, ou você vai ser perseguido e exilado, ou você vai ser morto. Beleza? Então, bem complicada essa situação do Stalin, né? Realmente uma pessoa muito repressiva, tá? Outra coisa que fazia, né, sentido, por que essa gente amava o Stalin, se ele era um cara autoritário e tudo mais? Porque o Stalin, ele acabava dando os cargos, né, digamos assim, uma pessoa saiu, né, foi perseguida, acabou sendo exilada em outro país, quem que vai ocupar o cargo dessa pessoa, dessa velha guarda bolchevique que acabou de morrer ou ser exilada? Ele vai botar outras pessoas no lugar, né, seja do povão, seja do exército, né, do exército vermelho, enfim. E aí muita gente tinha ascensão social, né, as pessoas que iam ocupando esses cargos que iam sendo deixados para trás, elas tinham ascensão social, e isso fazia com que muita gente gostasse do Stalin, né? Como se ele tivesse, nossa, ele tá me permitindo aqui, ó, ocupar essa vaga e tudo mais. Na verdade, ele matou o cara que tava antes de ti, então se cuida aí, né, meu querido? Então a gente vai ter aí essa situação, né? É uma das justificativas para esse gosto, né, da população pelo Stalin. O Stalin vai ser um cara que vai reprimir e assassinar muita gente, tá? Tem várias estimativas, né? Tem gente que exagera, tem gente que diminui, mas enfim, né? Mais ou menos, né? Milhões de pessoas assassinadas ou, enfim, que morreram dentro desse governo stalinista, tá? Dentro dessa ditadura do Stalin. Beleza? A gente vai ter até uma situação um tanto quanto delicada, que foi o stakanovismo. O que é isso? Meu amigo, não entendo nada de russo. Tá, primeira coisa que tu tem que saber. Stakhanov, ele era um cara, tá? O Stakhanov, ele é um operário. Ele é uma pessoa pobre, um operário. Só que ele é um operário que ele tem o amor à pátria Rússia. Nossa, o Stakhanov, ele é um exemplo para todos os outros operários da Rússia. Por quê? Porque o Stakhanov vai ter um dia que o Stakhanov vai baixar o santo nele, e ele vai decidir trabalhar das 3h30 da manhã até as 23h59, né? O cara trabalha
Nossa, é muito tempo trabalhando, né? Quase 23 horas, 22 horas, aí, 21 horas, né, trabalhando. Gente, é muito tempo. Imagina ficar 21 horas lá na mina. Nossa, é loucura. O Stakhanov, ele conseguiu pegar 100 toneladas de carvão sozinho, tá? E isso foi bom? Olha, para a Rússia foi legal, né? Ter 100 toneladas de carvão em um dia, né? Uma só pessoa ter essa produtividade é maravilhoso. Mas, né, o problema é que a Rússia vai começar a dizer, olha só, o Stakhanov é o tipo de pessoa que nós queremos. Se você é um cara como Stakhanov, você é um bom russo. Se você não é, se você faz corpo mole no trabalho, né, você não é um bom russo, você não merece estar na grande Rússia, né? Então a gente vai ter, a partir do evento que foi o Stakhanovismo, que foi esse cara, né, ter um trabalho surpreendentemente malucado, né, trabalhar 21 horas seguidas, a gente vai ter uma política de repressão, uma política de exploração na Rússia, tá? A ética da exploração. Você tem que trabalhar compulsoriamente, né, para você se tornar um bom russo. Porque se você faz corpo mole, você tá dando brecha pro capitalismo, hein? O capitalismo tá de olho na gente, a gente tem que trabalhar bem. E aí a gente vai ter muita gente trabalhando compulsoriamente, tá? A gente vai ter muita gente paranoica, porque vai ter uma inspeção muito forte nessa época, tá? Tipo, muitas pessoas contratadas pelo Stalin para ficar olhando, será que tá trabalhando bem? Será que, né, não tá fazendo corpo mole? As pessoas começam a ficar paranoicas, nossa, eu tenho que trabalhar aqui loucamente, porque senão eles vão me pegar no pulo. Então, uma real loucura, tá? Essa situação do stakhanovismo. Além disso, né, a gente vai ter ao longo de todas essas décadas, né, década de 20, década de 30, década de 40, passa, né, pela Segunda Guerra Mundial, década de 50, né, já dentro da Guerra Fria, o stalinismo fazendo vários e vários expurgos e depurações. O que são expurgos ou depurações? É você eliminar do seu país, né? Você expulsar do seu país uma oposição política, né? Então a velha guarda bolchevique, principalmente, né, a ala mais trotskana, digamos assim, né, a galera mais apegada ao Trotsky, essa galera vai ser perseguida, exilada e muitas vezes assassinada, tá? Esses são os expurgos e depurações do stalinismo, tá? Ao mesmo tempo, a gente vai ter, né, além de toda essa loucura, né, de opressão e tudo mais, a gente vai ter um resultado econômico positivo para a Rússia, né, para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque a gente vai ter o Stalin investindo fortemente, né, na industrialização da Rússia, tá? Isso vai causar um êxodo rural, vai causar uma urbanização, tá? Mas a gente vai ter aí a Rússia chegando pau a pau com os Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial, que é o que vai desencadear a Guerra Fria, tá? Esses dois lados de um mundo bipolarizado, né? Um lado socialista, um lado capitalista, ambos muito fortes, que vão então se chocar para ver quem que é a nação dominante do mundo, tá? Então a gente vai ter a Rússia nesse período stalinista crescendo muito a sua economia, tá? Lembrando que o Stalin, ele pegou, né, essa política econômica do Lenin, né, do NEP, e agora ele vai ter uma outra política econômica. O Stalin não gosta do NEP, porque o NEP ele traz traços capitalistas para dentro do socialismo, se lembra? O Stalin ele vai adotar os planos quinquenais. Ele vai planificar toda a economia. Vai voltar com as estatizações, vai voltar com o fim, né, daquela abertura do mercado, com o fim da desigualdade salarial, né? E a gente vai ter uma real estatização e planificação da economia, tá? Inclusive, eles vão adotar o Gosplan. O que era o Gosplan? Gosplan, enfim. O Gosplan, ele era uma política econômica, né? Um plano de economia, né? Ou seja, uma política econômica planificada ou um plano de economia. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que a gente vai traçar metas, a gente vai controlar essas metas, ver se elas estão sendo cumpridas e, se necessário, a gente faz algumas mudanças. Né? E isso vai ser feito para toda a economia, seja agricultura, seja comércio, seja indústria, tudo que é relacionado à economia, a dinheiro, vai passar pelo Gosplan para ser planificado, para ser estruturado, para ser planejado pelo governo russo, pelo Stalin, tá? A gente vai ter o nome desses planos, né, sendo os planos quinquenais, porque eles acontecem de 5 em 5 anos. Quinquenais, 5 em 5 anos, beleza? E eles vão ser principalmente aí adequados à indústria e agricultura. A gente vai ter
o fim da reforma agrária. Agora o Estado não vai mais dividir as terras entre as pessoas, e sim, todas as terras são do Estado. Olha só, né? Facilita muito para o Estado, né, fazer isso, para o Stalin, né, ter essa política. O que vai acontecer? A gente vai ter uma coletivização forçada. É tudo do Estado, vocês têm que trabalhar nas terras que são do Estado. E a gente vai ter, então, dois tipos de terras, as sovkhozes e as kolkhozes. As sovkhozes, elas servem para tudo que tu produzir numa sovkhose, ela vai para o Estado, né? Tudo. Não tem como tu pegar um pouco disso para ti, para tua comunidade. Tudo que tu produz nas kolkhozes, elas vão para o povo. Daí você aproveita, você distribui com a sua comunidade. Beleza? Como que tu lembra para diferenciar isso, né? Sovkhozes, que vai para o Estado, vai para a União Soviética, beleza? Então, tu vai usar esse prefixo sov para lembrar que o que é da Sov é da soviética. Então, produção para o Estado, né, é da soviética Sovkhov, beleza? É assim que tu vai lembrar. É meio porco, mas tu vai conseguir. Eu boto fé em ti. Além disso, a gente vai ter na Rússia, em 1936, uma constituição. Olha só, né? Pra quem diz aí que o russo não curte Carta Magna, olha só. A Rússia fez uma constituição em 1936, né? Onde a Rússia seria, então, eleita o soviético supremo, e a gente teria 11 repúblicas que teriam sido aí anexadas ao longo do tempo. Tá? Mais uma coisa interessante, né, que a Rússia, a gente vai ter votação, a gente vai ter uma certa democracia em determinado momento na Rússia, tá? Apesar do líder supremo ser o Stalin, ele ser um ditador, né, para os deputados, né, do Soviet Supremo, para os deputados da Rússia, a gente tem uma votação, né, onde todos podem votar, todos a partir de 17 anos e outras condições, tá? E a gente então teria esses deputados do Soviet Supremo sendo eleitos para ficarem, né, no mandato de 4 anos, beleza? Então teve aí sim alguma coisa de democracia, né? Não tinha democracia para cargos do executivo, mas tinha aí a democracia para o legislativo, tá? Apesar de que o Stalin, se ele quisesse, ele podia mandar alguma coisa do legislativo acontecer e iria acontecer, porque ele era o ditadorzão, né? A gente sabe disso, tá? Enfim, né? Basicamente, tu sabe o que foi o stalinismo agora, né? O Stalin, um grande ditador, né? Que reprimiu com violência, que foi um grande desgraçado aí, né? E a gente vê, né? A gente pode fazer o questionamento. Será que era isso que o Karl Marx tinha em mente quando ele publica o Manifesto Comunista? Eu acho que não, né? Eu acho que quando o Marx não fala nada lá, né? De assassinar opositor, de assassinar pessoas da população que se revoltassem, enfim. Né, a gente tem uma real deturpação dos ideais socialistas e comunistas, né, e a gente tem várias críticas dentro da esquerda, dentro da direita, em relação ao que foi essa experiência stalinista, beleza? Por mal ou bem, a Rússia vai crescer muito e a URSS vai se tornar a maior potência do mundo, junto com os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Você agora está pronto para verificar o que foi fascismo, o que foi o nazismo, o que foi a Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa, a Grande Depressão, chegando na Segunda Guerra Mundial, e você já estará preparado para entender qual o papel da Rússia, da União Soviética, na Segunda Guerra Mundial. E o que vai ser a consequência, né, pós Segunda Guerra Mundial, chegando na Guerra Fria, essa disputa com os Estados Unidos. Beleza? Beijão, espero que tenha gostado. Deixa um feedback aí, diz o que achou e valeu!